Olá, eu sou a doutora Ana Carolina Chiarello, ginecologista, obstetra e mastologista. Hoje eu vou abordar sobre o ciclo menstrual. É um tema mais didático, um pouco de difícil entendimento, mas eu vou tentar explicar de uma maneira muito mais fácil para a gente entender melhor. O ciclo menstrual a gente vai começar explicando sobre o eixo hipotálamo-hipófise ovariano, onde o hipotálamo ele produz um peptídeo, que é o GnRH, que é um peptídeo liberador de gonadotrofinas, que é liberado para a hipófise anterior de uma forma pulsátil pelo sistema porto-hipofisário, onde na hipófise anterior vai ocorrer, ou adenohipófise, vai ocorrer a produção das gonadotrofinas, que é o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que são liberados de forma pulsátil para os ovários, onde eles vão produzir o estrogênio e a progesterona que irão atuar no endométrio. O estrogênio ele tem a função de proliferação do endométrio, então vai ocorrer o quê? Várias mitoses, tornando esse endométrio mais espesso. A gente não pode esquecer que existem 3 tipos de estrogênio. O estrogênio placentário, que é o estriol, o ovariano, que é o estradiol, que é o principal do nosso organismo, e o periférico, que é a estrona, que ele é produzido principalmente no tecido adiposo, fígado e músculos. E a progesterona, que tem a função secretora do endométrio. Ele vai fazer com que ocorra a produção de um mucopolissacarídeo, que vai receber o ovo fecundado. Sobre o ciclo menstrual, a gente não pode esquecer do feedback do estradiol, onde ele é negativo com FSH, ou seja, quanto mais estradiol se produz, menos FSH a hipófise libera. E ele é positivo com LH. Quanto mais estradiol a gente tem, mais LH a hipófise vai liberar. O ciclo menstrual, em si, eu gosto de começar o primeiro dia com a menstruação. Fica mais fácil de entender. Mas como é cíclico, você pode começar o ciclo menstrual em qualquer fase. Então, vamos considerar o primeiro dia, o dia da menstruação, o início do ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual, com a menstruação, no primeiro dia, ocorre o quê? O aumento do FSH. Esse FSH elevado que vai estar no nosso corpo, ele faz com que haja o recrutamento folicular, fazendo com que ocorra um recrutamento de 8 a 10 folículos, que eles vão aumentar de tamanho, crescer e se tornar mais diferenciado, dando início à produção do quê? Do estradiol. Aí vamos lembrar do feedback do estradiol. Quanto mais estradiol ocorre produção, menos FSH a hipófise vai liberar. O que eu quero dizer com isso? Como tem esses 8, 10 folículos liberando muito estradiol, vai chegar uma hora que um vai se destacar mais, sendo o folículo dominante, e o resto vai sofrer atresia. Como só vai ter um folículo produzindo estradiol, consequentemente, vai cair a produção do FSH, devido ao aumento do estradiol, fazendo o feedback positivo com LH. Ou seja, por ter mais estradiol, vai ter o pico do estradiol, e aí vai ter mais LH. Então, com o pico do estradiol, antes de ele diminuir, devido a ter um folículo só, 12 a 24 horas após, vai ter o pico de LH. O que é o pico de LH? É a ovulação, que ocorre no 14º dia, se a gente considerar um ciclo menstrual normal de 28 dias. O pico de LH vai fazer com que ocorra o rompimento da superfície folicular através de prostaglandinas e enzimas proteolíticas, fazendo com que ocorra a liberação do gameta, o oócito desse folículo. Após, então, o pico do LH, esse folículo ele se transforma em corpo lúteo, que tem a capacidade endócrina de continuar produzindo estradiol e progesterona. Só que a progesterona tem a função de quê? De tornar um endométrio secretor para receber o ovo fecundado, mas também tem a função do quê? De bloquear os receptores do estrogênio, fazendo com que esse endométrio não prolifere mais.
O que a gente não pode esquecer é que o corpo lúteo ele tem uma meia-vida de 14 dias. Então, a fase secretora, que é a segunda fase do ciclo menstrual, que é do 14º ao 28º dia, que a gente pode chamar de fase lútea também, ela é fixa, ela não muda. O que vai mudar é a primeira fase do ciclo, de mulher para mulher. Tem mulheres que têm um ciclo de 28 dias, tem mulheres que têm um ciclo de 25 dias, de 35 dias até, sendo essa primeira fase do ciclo chamada fase proliferativa ou fase folicular. Se esse óvulo não for fecundado, nesses 14 dias da segunda fase do ciclo menstrual, esse corpo lúteo vai sofrer luteólise e, consequentemente, vai ter a diminuição do estrogênio e progesterona, que vai causar o feedback negativo, positivo com o FSH. Ou seja, quanto menos estrogênio, mais FSH, iniciando assim um novo ciclo com a menstruação. Espero que tenha sido um pouco fácil de vocês entenderem, que eu tenha ajudado.